Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Nepulga Talks, o podcast oficial do Núcleo de Estudos da doutora Ana Carolina Pulga. Eu sou a Isadora e é uma alegria abrir mais um ciclo de conversa com colegas que estão transformando a própria vida e a própria trajetória por meio da saúde estética, né? O Nepulga nasceu da visão e da coragem e da determinação da doutora Ana Carolina Pulga, reconhecida como a mãe da biomedicina estética no Brasil, né? Uma mulher que não só se limitou a fundar uma instituição, mas ajudou a estruturar, a consolidar e dar identidade, né, a uma profissão inteira no Brasil, né, no país. A doutora Ana, ela foi pioneira na fundação da saúde estética, né, ela defendeu, ela estruturou e consolidou esse espaço para biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, né, e outras profissões da área da saúde, né. Mais do que criar um espaço de ensino, ela abriu caminho, formou referências, né, e se transformou a possibilidade em realidade para milhares de profissionais, né? Ela não só fundou a nossa instituição, ela abriu um movimento. E o Nepulga se renova a cada turma, a cada colega que se forma conosco, né? A cada trajetória que ganha novos capítulos dentro das clínicas, do consultório, né? E projetos que nascem a partir dessa formação, né? O Nepulga Talks existe para dar voz a essas histórias, histórias reais de escolhas corajosas, de crescimento e com certeza de muito propósito. E hoje eu tô aqui com a doutora Daniele. Doutora, seja muito bem-vinda à nossa segunda temporada do Nepulga Talks. Obrigada, obrigada. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E doutora, pra gente começar o nosso papo, eu queria que você se apresentasse, contasse quem que é a doutora Daniele, de onde você veio. Eu sei que você não é aqui de Curitiba, né? Conta um pouquinho pra gente quem que é a doutora Daniele. Meu nome é Daniele, né? Eu sou de Francisco Beltrão, hoje atuando fazem 11 anos ali no sudoeste do Paraná. Eu possuo uma clínica de estética já tem 6 anos, né? E estou me engajando aí nessa área que é apaixonante. Desde 2005 estudo estética, né? Então, um desenvolvimento muito grande, né? Nesse processo aí. E biomédica, né? Gestora comercial também, empreendedora. Olha, são muitas Aham, profissões dentro de uma só, né? sim. Pra gente começar, doutora, o que que te fez para biomedicina, né? Já foi alguma coisa que de bate-pronto, já foi um sonho seu? Como que você chegou na área da saúde? Eu, desde pequena, sempre gostei. Eu acho que quando brincava de boneca lá, o meu sonho era ser fisioterapeuta, médica, enfim. Em 2005, abri um curso em Balneário Camboriú de cosmetologia estética. E um colega meu falou bem assim: olha, acho que abri um curso que é a tua cara. Até então eu atuava em banco, né? Sou ex-bancária. E aí fui pesquisar e entrei lá na cosmetologia estética, me apaixonei e vim estudando estética desde 2005, porém, né, nunca exerci. Comecei a exercer a área mesmo que a gente teve o engajamento ali de querer montar uma clínica, foi em 2019 para 2020, né? Então, todo esse percurso anteriormente, sempre fui da área comercial, né? Bancária e depois trabalhei em multinacionais na área comercial. E foi um grande desafio, né? Largar toda a Com parte certeza. CLT, todo o processo já bem estruturado para encarar a minha paixão, né? Então, nesse tempo que eu fiquei ali, até abrir o meu espaço, que realmente sempre foi um sonho, eu estudei muito a estética, né? Desde 2005. Legal. E, assim, teve alguma coisa, né? Você falou que você era bancária, gestora comercial. Teve algum momento que te deu esse start, né? De, não, vou tentar mudar, que foi importante pra você, até pra você tomar coragem, né? De 2005 até 2019 é um tempo considerável, né? Sim. Pra voltar pra estética. Foi porque o que me deu o start é porque eu trabalhei muitos anos na área da saúde, né, com diagnóstico por imagem, então eu atuava na parte comercial, né, das empresas, da Canon, e eu viajava demais. Então, a minha trajetória era sair segunda-feira e voltar na sexta com 2 filhas. Então, a maior parte, assim, eu não pude ver do crescimento delas, e isso foi o que me instigou a largar tudo e falar: vou ter que ter coragem agora para ficar mais perto, realizar meu sonho e tentar estruturar tudo novamente. Então foi esse o desafio aí de atuar na área mesmo e exercer a paixão, né? Com certeza. E como que chegou a pós-graduação para você, né? Foi, em algum momento importante? Foi decisivo para você continuar
atuando? Foi desde o início quando eu iniciei o curso da biomedicina, eu já sabia que tinha que ter a pós-graduação para atuar na área dos injetáveis, né, que sempre foi a minha grande paixão, né, e nesse tempo de faculdade eu fazia só a estética convencional. Acabei, não deu, terminei a faculdade foi em novembro, em fevereiro eu já entrei na Nipulga, nem pesquisei outras pós, porque sempre tive como referência a Nipulga, né? E aí finalizei agora em fevereiro, após aí para continuar exercendo na área aí dos injetáveis. Maravilha. E você já tinha experiência na área, né? Então, é diferente de outros alunos que vêm de uma realidade que não tem tanta destreza, né? Nem destreza, né? Não tem tanto contato com a área, né? São da Sim. área da saúde tradicional e tudo mais. Mas como é que foi para você essas primeiras aulas, né? Foi um acréscimo? Você se surpreendeu com algum procedimento? Como que foi? Na verdade, eu sempre auxiliei, né? A gente tem o Dr. Márcio, que representa, ele é o RT da nossa clínica, né? E eu sempre acompanhei os procedimentos com ele, então sempre estava auxiliando e tudo mais. Então, não foi uma novidade para mim, né? Quando eu comecei a pós, eu já tinha mais ou menos uma noção de como fazer, porém, a gente sempre trabalhou na clínica com muita segurança, eu não podia exercer na parte do injetável, porque eu precisava ter, né, aprovação ali pelo conselho e tudo mais. E foi gostoso porque, assim, colocar a mão na massa, poder fazer, poder ver o resultado que você está entregando para os pacientes, mesmo sendo na pós, foi maravilhoso. Então, tudo que eu aprendi ali é uma bagagem bem importante nessa minha trajetória da profissão. Legal. E hoje, assim, se você pudesse recapitular toda a sua história, né? Porque foram anos estudando estética, foram anos, né, pensando em atuar na área. Tem alguma coisa que você faria diferente? Como empreendedora, eu acho que nesses 6 anos a gente até ter o know-how, nome da Vitar, hoje é uma clínica bem conceituada em Francisco Beltrão, a gente passou por vários processos, assim, que teve alguns erros, né? Então eu mudaria talvez alguma parte de gestão, mas na profissão em si eu acho que estou no caminho. Maravilha, né? É bom quando a gente É, reflete e vê que tá no caminho certo, mesmo que aham. tropeços aconteçam, é completamente normal, Sim, né? precisa, né? Faz parte. Faz parte. E vamos aproveitar, né? Eu acho que não é sempre que a gente tem ex-alunos e alunos aqui que já têm a sua clínica, já estão Uhum. conceituados. Como é que foi esse processo para você, né? Como é que foi abrir esse momento, né? De não, eu vou virar realmente empreendedora. Me conta um pouquinho mais, né? Eu acho que ter esse papo pode acabar inspirando outros alunos a saírem de coworkings, né? Trabalhar para outras pessoas e poderem abrir o próprio negócio. Eu vou te dizer que eu precisei estudar bastante essa parte de empreendedorismo, né? Até porque sempre trabalhei como CLT, então quando eu era casada, né? Então a gente optou, vamos abrir o nosso negócio junto, vamos trabalhar junto. O Dr. Márcio, que sempre esteve à frente da clínica como administrador, foi me ensinando bastante coisa, né? E desde ali eu peguei o gosto. Eu falei, não, para eu ter um crescimento não só profissional, eu preciso entender todos os passos. Então, eu tive um processo na clínica de estar passando por todos os setores, né? Então, eu sou muito detalhista, né? Hoje o nosso padrão de clínica é um padrão bem diferenciado. É, por- a gente tem um modelo franquia, né? Todo aprovado já pelo Sebrae, enfim, é Legal. uma estrutura bem bacana, né? Bem diferenciada do que a gente vê no mercado hoje, porque quando a gente montou o espaço, eu pensei, eu quero ter um lugar e trazer pessoas para uma coisa que eu gostaria de receber, né? E então eu passei por todos os setores, cuidando de todos os detalhes, aprendendo cada passo, cada processo, né, da clínica em geral. E muito conhecimento, né? A gente teve que correr atrás de muita coisa, né? Não é fácil empreender. Eu vou te dizer que foi um grande desafio para mim. Eu tive que praticamente começar do zero, mesmo tendo um conhecimento comercial muito grande. Vender estética não é fácil, Não. né? Porque a gente preza muito não só pelo vender, né? O nosso trabalho hoje na clínica, ele está direcionado a resultado, né? Então, isso traz a consequência. Se a gente consegue entender a dor de um paciente que hoje entra numa clínica, pode ser a mulher mais maravilhosa do mundo ou o homem mais maravilhoso do mundo, se ele entra numa clínica de estética, a gente entende que ele precisa de alguma coisa, né? E quando a gente consegue absorver aquilo e entregar o resultado esperado, aí a gente vê que
é o caminho, né? Uhum. Então, a gente precisou ir com bastante calma, entender todo esse processo e, graças a Deus, está indo de degrau em degrau, mas estamos chegando no objetivo. E lá vocês atendem todos os procedimentos, Hoje, doutora? sim. Hoje a gente atende, na verdade, a gente faz a estética avançada, tanto corporal quanto facial, né? A gente trabalha também com o método Renata França, né, na parte convencional. Então, a gente conseguiu, a gente tentou trazer tudo que para você chegar numa harmonização, você tem que passar por um processo antes, né? Por exemplo, preciso da estética convencional, numa limpeza de pele, para estruturar a pele do paciente e tudo mais, para que o resultado que ele for fazer de um injetável tenha uma durabilidade maior, né? Então, a gente está tentando entregar todos os modelos aí da estética avançada. E agora que você já pode atuar também, né? Você tem quem te oriente lá dentro da sua clínica, mas agora você tá pondo a mão na massa também, Sim, né? ai, tá sendo Como é que maravilhoso. tá sendo esses primeiros Muito, pacientes? muito. Claro, eu vou ser bem sincera em dizer que tudo que a gente começa, né? Como eu falei, eu sempre auxiliei, ajudava a instrumentar, mas colocar a mão ali na prática dá um certo receio, né? Mas eu vou te dizer que quando a gente faz com amor, tem vontade daquilo, não tem como dar errado. Tem que ter coragem, né? Para que tudo dê certo. Mas está sendo muito gostoso. Eu já tenho uma carteira de paciente bem bacana, já tinha vários pacientes minhas que estavam aguardando esse momento, né? Até por causa do processo, assim, de ser tão detalhista e trazer a confiança, né? Que a gente precisa. Porque hoje, para você procurar a parte de uma harmonização, né? Você precisa ter uma segurança e uma confiança no profissional, né? E você acha que seu olhar mudou alguma coisa? Ele foi refinado? Agora que você não tá ali só auxiliando, né? Agora você que tá ali conversando com o paciente, você que tá fazendo anamnese, né? Conversando com ele, entendendo qual vai ser o protocolo ali. Você acha que até isso deu alguma alterada? Muito, 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 porque eu falo que a gente que trabalha na área da estética, a gente já conversa com a pessoa com outros olhos, né? Então, mudou bastante. A atenção, quando você vai fazer uma anamnese, você tem que entender, explicar para o teu paciente que o menos sempre é mais, né? Uhum, Para a gente não sempre. perder hoje a nossa referência, a gente tá vendo cada coisa aí na estética que chega, né, dar um sustinho, e isso eu tô conseguindo entregar para os meus pacientes, graças a Deus, né? Porque o meu objetivo hoje de resultado é começar pelo menos, para daí assim a gente. Então, os olhos mudaram bastante, né? Os detalhes também no atendimento, nas anamneses. Me conta um pouquinho de como é que foi a sua experiência de aula ali com os colegas. Ai, foi bem gostoso. Eu falo que, nossa, o último dia de aula, assim, a gente chegou até a se emocionar, porque acaba virando uma família, né? A gente está sempre ali com os colegas, os professores. A Nepuga me entregou algo que eu realmente precisava naquele momento, né? De estar atendendo. Os detalhes ali do como iniciar um procedimento, de como preparar, né, o próprio protocolo em si. Então, foi uma experiência muito gostosa, bem Ai, que bacana, que ótimo. deixou saudades. Que bom, a gente fica feliz. E como é que foi pra você, né? Porque você é biomédica, mas ali você tá dividindo sala com enfermeiro, com outras profissões, né? Com farmacêuticos. Foi gostosa essa troca de informação? Rolou Foi, networking ali nossa, legal? muito maravilhoso. Eu acho que, assim, todas as pessoas, todas as minhas colegas e colegas que passaram ali naquele tempo que eu fiquei, foi uma troca de experiência muito bacana, porque cada um tem uma forma de trabalhar, cada um tem uma forma de, né, de desenvolver os protocolos para uma entrega também de resultado, então foi uma troca de experiência muito bacana. E teve algum momento, assim, que te marcou? Algum paciente ali que você atendeu, que foram os seus primeiros pacientes? Ou até fora do Nepuga? Assim, que você falou, nossa, realmente era isso que te deu mais certeza ainda, né, da sua caminhada? Teve sim. Teve, na verdade, eu falo que tudo que a gente, todos os pacientes que eu atendo, inclusive na minha clínica, ou até mesmo os da Nepuga, a gente pega uma. É como se a gente estivesse cuidando de um bebê. Eu sempre falo isso, porque assim, a gente tem que, né, mostrar uma segurança, ainda mais ali na Nepuga, por exemplo, são vários profissionais, né? Cada momento ou cada aula é um profissional diferente que está atendendo, então o paciente sempre é o mesmo, e aí para ele entender essa questão, eu fui atendida por fulano, fui atendida por ciclano, a gente precisava, né, entregar essa confiança e a gente vai se apegando. E sem contar lá na minha clínica, meu Deus, que eu falo, o dia que eu precisar passar algum paciente meu para um outro profissional,
vai me dar um aperto no coração, porque eu tenho um apego muito grande e, assim, uma afinidade muito gostosa com todos eles. Maravilha. E teve algum procedimento, assim, que você não imaginou que você fosse gostar e que você, durante a pós, você viu, fez e que te surpreendeu? Teve. A parte do glúteo. Eu Olha! falo. Sempre acompanhei, né, a parte de subcisão ali, do bioestimulador, parte. E eu falava, ai, é muito difícil modelar um glúteo, né? A gente que é mulher, a gente sabe o tanto que tem que ficar na academia. E a gente fez uns 2 procedimentos de glúteo que foi uma entrega muito bacana. E eu falei, não, preciso me especializar muito mais ali nessa área, porque esse aí acho que vai ser um dos meus focos dentro da clínica. Foi Que essa. bacana. Até então não tinha. Essa perspectiva. Isso, não tinha esse desejo, essa vontade pela parte corporal do glúteo, mas no mais foi o que me brilhou os olhos bacana. dentro da pós. E teve algum outro procedimento que você já entrou ansiosa pra aula, assim, já queria participar? O Botox, né? O Botox e o preenchimento, eu acho que é o carro-chefe da maioria das clínicas. E, eu pensava, nossa, muito fácil fazer, muito. Mas não, tem todo um processo, né? Uma preparação. Mas foi os 2 que eu cheguei, assim, que já quero fazer, já quero. Maravilha. Qual que é o seu carro-chefe? Qual que é o procedimento que você mais gosta de fazer, né, dentro da sua clínica? Ou qual que você gostaria de se especializar ainda mais? Eu acho que assim, eu ainda não tenho eu sou apaixonada por esse. Eu gosto de todos, até porque sempre eu já estava esperando esse momento pela parte do full face, da harmonização, mas foi o que eu te disse, a parte corporal ali, o glúteo é o que eu quero seguir, né, tendo mais conhecimentos, buscando mais experiência, mas assim, eu hoje não consigo falar para você, eu prefiro só fazer a toxina, ou só o bioestimulador, ou só não, eu sou apaixonada por todos eles. Aí é bom, né, quando a gente gosta de fazer tudo, porque você consegue se especializar, É né? óbvio que a gente tem que se destacar um pouco Sim. mais, né? Até porque, eu falo, a gente não é bom em tudo, né? Mas a cada procedimento feito ali, eu tento me especializar cada vez mais, né? Ter um pouco mais conhecimento, porque eu acho que a área da estética a gente nunca para de estudar, né? A Uhum. gente nunca para de buscar o conhecimento. Então, é isso que é gostoso, né? Porque às vezes tem uma técnica diferente que saiu no mercado, a gente não pode estagnar, né? Então, isso que é interessante. Isso é muito importante, né? E tá atento, né? Não só ao mercado, mas ao paciente, né? Eu acho Sim. que eu sempre gosto de ressaltar, né, quando eu tô conversando com os alunos, porque nunca é só cliente, né? A gente sempre tá Uhum. atendendo o paciente, tem todo um cuidado, né? Você comentou de que menos é mais, isso é um lema até que a doutora Ana leva muito a sério, né? Dentro de todos os Isso é protocolos dela, importante. né? Levar a naturalidade até pra pessoa não perder a beleza, né? Exatamente. Não perder referência, né? Exatamente. A gente tem aqui dentro da instituição, né, um lema que é o da beleza invisível, Esse que é o né? mais lindo da estética, né? Exatamente. E eu queria conversar com você sobre beleza invisível, né? Uhum. Sobre como é que tá sendo isso de atender os pacientes, como é que tá a aceitação dos pacientes. Você acha que eles estão aceitando fazer isso ou eles ainda chegam para você na sua clínica com 1 milhão de querências, né? Não, eu quero pôr 5 ml de tal coisa, quero fazer tal procedimento, sem esperar uma anamnese, né? Sem um olhar mais detalhado. Como é que vem sendo isso? Sempre tem o que chega e fala, eu quero assim, eu quero assado, eu vi a boca tal, eu quero assim, eu quero assado. Então, o que acontece? Como que a gente consegue trabalhar isso para que o paciente entenda que cada um tem a sua fisiologia, cada um tem a sua anatomia, né? O que ficou bom para um não fica bom para outro. Então, a gente faz todo um planejamento facial e a gente consegue explicar, se a gente mexer aqui vai ficar assim, se a gente mexer aqui vai ficar assado. Então, vamos começar pelo menos, a gente vai tirando as fotos do antes e depois e aí a gente vai vendo todo o decorrer, todo o processo, né? Então, é isso que a gente consegue trazer a confiança e mostrar que a gente vai sempre começar pelo menos. Como eu te falei, né? A beleza invisível. Quando o paciente vê que aquele pouco que ele colocou, né? Aquela quantidade ideal pro estudo do protocolo dele ficou leve, ficou bacana, ele nem conversa mais em querer ser igual a um, igual ao outro, né? Então, eu sempre falo, cada um tem sua beleza, cada um tem a sua referência, e é assim que a gente consegue estar entregando todos os resultados. E você já chegou a dizer algum não para paciente? Vários. Vários, vários, vários. Eu vou falar um pouco da estética convencional, né? Quando eu comecei, eu trabalhei muito com a parte de emagrecimento, uso a drenagem do método Renata França na clínica hoje como uma parte da saúde, os aparelhos também.
Mas tem pacientes que quando a gente começa a conversar, fazer a anamnese, a gente vê que ele não tem um estilo para que a gente consiga entregar um resultado. Então eu já sou bem direta, bem clara, eu falo, eu prefiro que você não rasgue o teu dinheiro, né? Quando você tiver com a mentalidade um pouquinho mais entendida de que precisa ter uma atividade física, precisa ter uma reeducação alimentar, aí sim a gente entra num protocolo e consegue te entregar um resultado. Porque hoje eu acho que a estética em si, ela é a cerejinha do bolo, né? E o que eu sempre gostei de mostrar para os meus pacientes é um estilo de vida, né? Assim como teve os pacientes que eu já disse não, quando eles estavam preparados para aquilo, eles retornaram. E assim como eu tive pacientes que me procuraram, assim, numa depressão, de não conseguir sair da cama, de estar ruim, entender que aquilo que a gente estava orientando, estava auxiliando, iria trazer um resultado, que eles fizeram somente um protocolo e seguiram o estilo de vida. Então, é tão gratificante, porque eles sempre falam, eu tive esse feedback, eu tive esse empurrãozinho ali dentro, por causa que uma profissional me explicou como que funcionava, e assim a gente segue. Então, eu falo que eu sou extremamente apaixonada pela estética, porque eu trabalho com propósito, né? Então, assim, eu falo que são todos como se fossem os meus bebezinhos que eu tô Uhum. cuidando, e sem contar a entrega, né? A afinidade, porque cada paciente hoje que eu atendo e faço um protocolo corporal, ele fica em média 3 meses na clínica comigo, né? Então, não tem como a gente não criar um vínculo, uma Claro. amizade, e tem uma troca de tudo dentro daquelas cabines, é um maravilhoso, né? Uma conversa gostosa com eles, né? Um desabafo. Eu falo que ali dentro a gente é psicólogo, Uhum. terapeuta, biomédico, e é muito gostoso. É um trabalho completo, né, então tem Aham. não é um não que acaba virando um sim Um para o bem do sim, isso. paciente, Quando ele né. entende isso, sim. Graças a Deus, todos os nãos que aconteceram, todos entenderam que foi para o bem. A gente vem passando por mudanças muito grandes, né, a gente passou por muito tempo que as pessoas chegavam para fazer harmonização, queriam ficar exatamente iguais umas às outras, Uhum. né, e hoje isso tá mudando um pouquinho, as pessoas estão refinando um pouquinho mais o olhar, né, mas ainda existe um limite estético, né, de pacientes que chegam pra gente, né, e aquilo ali pode ser até maléfico para a própria saúde deles, né. Então, você como biomédica, tem esse cuidado além de tudo de saúde do paciente, de falar não, mas por questão ali de saúde, para não, acabar o limite estético? Tem. Isso já faz parte da nossa avaliação, né. Às vezes, algum procedimento que é feito com aparelho, com enzimas, enfim, é sempre pedido um exame, né. A gente sempre entende como que é a rotina desse paciente, então a gente sempre prezou primeiramente pela saúde, né. E sem contar que, como a gente conversou antes, né, a beleza invisível. Então a gente sempre vai, assim, é uma regra nossa do menos é mais, mas sempre prezando pela saúde em primeiro lugar. Maravilha. E até hoje, me conta um pouquinho, qual o paciente mais te marcou em toda essa sua trajetória linda dentro da saúde estética? Ai, foram vários, foram vários. Eh, eu sempre falo que o paciente que mais me marca é aquele que consegue entender o desafio que é de se cuidar, né. Eu tenho uma paciente que eu uso ela como minha referência, porque assim, ó, o que que acontece? Geralmente as mulheres chegam lá e não têm paciência para esperar o resultado, né. Aquela ansiedade: "Ah, então eu vou fazer uma lipo, eu vou". E a gente vai explicando que fazer uma lipo também tem que ter os seus cuidados, né, que nada Hum, é tem temos aquela durabilidade, né, sim. se você não se cuidar, não tem um estilo de vida. Então eu tenho uma paciente que ela chegou com sobrepeso muito grande na clínica, e ela falou: "Eu em últimos dos últimos do caso, se eu ver que não tem jeito, talvez eu vá para uma cirurgia, mas eu quero confiar no que você vai me entregar, e eu tô disposta a apertar a tua mão e fazer o que tu tá me orientando". Se você ver o resultado dela de antes e depois, em termos de 3, 4 meses, é Olha, lindo. Então eu sempre falo que esses são os pacientes que me marcam bastante, porque assim, é desafiador para nós na área da estética. Eu falo, acho que em geral aí para todos os meus colegas, que todo mundo, eh, eles nos procuram achando que a gente pode fazer um milagre. A gente gostaria que fosse assim, mas não é, né, só Deus faz milagre, mas a gente tenta entregar o melhor. Então a gente é muito cobrado, né, pelo resultado. "Ah, eu fui lá, fiquei 2 meses ali, mas não tive resultado nenhum". Mas qual foi o teu estilo, né? Então assim, a gente sempre quando eu faço a minha anamnese, eu sempre faço o paciente tentar entender isso, que é o 50-50.
né? 50% da minha parte e 50% do paciente. Então, quando a gente vê que eles conseguem entrar nesse caminho, é gratificante demais também. E de todos esses anos ali com a sua clínica, agora você podendo atender, né, mais coisas, você acha que valeu a pena sair daquela vida de bancária Meu Deus. certinha, né, ter seu tempo? Acho que, né, você sente feliz e orgulhosa de todos esses anos de trajetória dentro da saúde estética? Demais. Eu acho que tem os desafios, né? Eu falo que ser CLT é bom porque todo mês o teu salário tá ali na conta, você tá trabalhando ou não trabalhando, você tá segura. Mas eu sempre fui uma pessoa de desafios. Sempre me autodesafiei, eu nunca gostei de comodismo, nunca gostei de estar, ai, aqui tá confortável. Quando eu vejo que a minha vida tá ficando confortável, alguma coisa está de errado. Então, assim, eu não me arrependo jamais de ter deixado tudo que eu deixei para trás, né? Eu falo que eu tinha uma renda, meu Deus, muito tranquila, fui muito corajosa, né, de chegar e falar, não, vou empreender, eu que vou ter que fazer o meu salário, eu que vou ter que buscar isso, mas não me arrependo nem um pouco, porque, como eu te falei, eu acho que eu descobri dentro dessa paixão pela estética o meu propósito, que é cuidar de pessoas na área da saúde e da beleza, né? Maravilha. E você acha que isso valeu a pena, né? Você comentou, né, que era uma rotina complicada, de segunda a sexta, você normalmente não estava em casa. Na sua questão pessoal, né, ter feito essa troca te auxiliou até na vida pessoal? Muito. Só o fato de poder estar com as minhas filhas todos os dias e poder ter aquele momento em casa, né? Porque para mim era estranho eu estar em casa. Eu saía segunda e voltava na sexta, domingo eu já estava arrumando mala, porque segunda. Então eu ficava sexta, sábado e domingo, final do dia, às vezes eu tinha que pegar a estrada. Então, para mim, claro que no início foi estranho, né? Eu falei, meu Deus, agora eu vou ser mãe, vou ser dona de casa, vou ser empresária, você aumentou a minha demanda, né, de trabalhos, assim, de tarefas, mas não tem explicação. Eu Não trocaria? deixaria tudo para trás novamente para estar onde eu estou. Maravilha. E hoje, agora que você já está atendendo, o que mais mudou na sua rotina? Ou a rotina continuou quase a mesma depois que você finalizou a pós? Eu acho que, assim, não teve essa mudança porque eu já estava preparada, né? Uhum. O que está acontecendo é que eu estou deixando um pouquinho de atender a parte convencional para focar um pouquinho mais nos invasivos, na parte da estética avançada. Essa está sendo a diferença que para mim está sendo desafiadora, porque eu também não quero deixar aqui. Então eu tenho que saber administrar bem o meu tempo, né? Com qualidade. E é isso aí. Está sendo, assim, tranquilo. Está sendo organizado. Como é que tá sendo isso agora, você podendo falar sobre os novos procedimentos, né, que você pode aplicar? Você já tá trabalhando isso melhor nas suas redes sociais? Como que você tá entregando isso para os seus pacientes? Já, hoje a gente já tem uma estrutura bem bacana da clínica, né, em questão do marketing, mas eu sempre, como eu faço um pouco da gestão da clínica e além da parte comercial, eu sempre deixei muito claro para minha equipe, né, que hoje quem faz o marketing da minha clínica é a minha filha, e então ela sabe que, ela fala, você é a minha cliente mais exigente. E eu fico feliz porque é ali que ela vai entender como, né, levar isso aí para frente. Então, eu sempre deixo claro que o marketing que funciona é o marketing verdadeiro. Né? Então, assim, nada acontece nas nossas redes sociais que não é real dentro da clínica. O nosso dia a dia, a gente sempre mostra ali tudo que está acontecendo e a gente está sabendo levar isso aí bem, bem direcionado. E foi um desafio para você estar na frente das câmeras? Meu Deus, menina, eu falo que para eu estar aqui, eu tô imaginando que nós estamos num lugar, numa mesa conversando, sem câmera, sem microfone, sem nada, porque assim, é impressionante. Minha filha sempre fala, meu Deus do céu, é só você que a gente tem que gravar 5, 6 vezes para sair algo, eu travo. Não sei explicar o porquê, mas é desafiador, viu? Vou te dizer que é uma parte que eu tenho que como que Se fala? Melhorar, desenvolver. me desenvolver um pouco mais aí para eu estar leve nessa questão. Vou te falar que eu acho que esse é um desafio de quase todos, né? Porque a gente tá falando de Ai, profissional da saúde, a rotina é completamente diferente, né? Eu exato. sempre gosto de abordar isso no podcast, porque justamente, né, é um mal necessário Uhum, para a profissão, né? Vocês são profissionais tão bons, tão qualificados, né? O mercado, as pessoas próximas de vocês precisam saber toda a competência e tudo aquilo que vocês podem oferecer, né? E se não for rede social, que hoje é o principal chamariz que a gente tem de paciente, exato. né? Eu acho que hoje, se for analisar, eu vejo por mim, se fosse para eu procurar um profissional ou alguém para fazer um procedimento, eu ia pelas redes sociais, né?
Até a gente fala que tem pouco antes e depois ali de resultado na nossa rede, porque tem pacientes que são bem sigilosos, não gostam de Claro. aparecer e tal, mas hoje a estética é procurada pelas redes sociais, resultado de antes e depois, mas o melhor marketing que existe, que é o que acontece com nós, é o boca a boca. Né? Então, isso a gente tá bem feliz, que às vezes a gente não tem lá aquela imagem lá no feed só de antes e depois, mas quem faz os procedimentos com nós vê a entrega de resultado, daí tá no boca a boca. Não, com Isso certeza, é né? bacana. É importante ter a rede social ali como um validador, mas a Exatamente. competência de quem tá ali atuando, fazendo, deixando o paciente super tranquilo, né, faz total Toda a diferença. diferença, isso aí. Bacana. Né, eu acho que isso é muito importante, né, a gente trabalhar sempre desse jeito, né, com sabedoria, com orientação, né, eu acho que isso norteia qualquer profissional, né, qualquer profissão. Exatamente. É um desafio diário que a gente tem. Intercorrências podem acontecer, que a gente sabe, principalmente nessa área da estética, mas sempre quando a gente vai fazer uma avaliação ou atender algum procedimento que a gente sabe que, né, por exemplo, um antes e depois, a pessoa vai lá para fazer um full face, uma harmonização completa, ela acha que no dia ela vai sair pronta. Não é assim, é um processo, né? Então, eu acho bem engraçado que já veio paciente me procurar e falou assim, meu Deus, mas a pessoa fez ontem, postou antes e depois e saiu. Não é assim que funciona. Um resultado final de um full face, de uma harmonização, é de quase 3 meses ali que tu vai, né? O retorno, daí mexe aqui, mexe ali e vai moldando. Então, quando a gente passa esse entendimento para o paciente que, ó, aquele antes e depois que tu viu, não é isso, teve todo um processo no meio do caminho. Ele, sério, é isso? É isso. Então, é um desafio muito grande para nós, né? Profissionais dessa área aí. Da estética avançada. Que acaba tendo que educar, né, aquele paciente. Tava esses dias conversando com um colega e ele nunca tinha feito procedimento estético, já tá com uma idade um pouco mais velho, e foi fazer bioestimulador a primeira vez. Ele falou, nossa, eu fiz e, nossa, não tô vendo resultado, já tava quase xingando o profissional. É isso que acontece. Aí, 3 meses depois, ele só me ligou, ele falou, Isa, eu tô esticada. É eu falei, isso. então, Mas sabe o que 3 acontece? meses. Eu acho também que vai muito do como você aborda o paciente na avaliação. Por exemplo, eu sou bem realista com os meus pacientes. Ó, a gente vai fazer esse procedimento aqui, esse procedimento vai passar por um processo inflamatório, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, aqui você vai ter um resultado final. Então, ele já entende que isso vai acontecer. Exatamente. É isso que eu vejo que muitas pessoas, mas eu fiz avaliação em tal lugar, ninguém me explicou isso. Isso é uma regra, tanto minha quanto do Dr. Márcio, que a nossa avaliação, ela dura em média de 1 hora até 1h15, dependendo do caso do paciente, porque a gente explica absolutamente tudo, sabe? Para que o paciente saia com conhecimento, Claro. que ele entende que como vai ser o processo do protocolo dele, e aí já fica mais tranquilo para nós. E evita frustração, Exatamente, evita dúvida. que é esse caso, né? Tipo, fazer um bioestimulador, achei que fosse sair. Exatamente, o profissional que fez com ele não explicou direito o processo. Exatamente. E ainda mais, eu falo que o bioestimulador é um dos procedimentos que ele tem que mais ser conversado e mais explicado para o paciente, porque tem a regrinha dos 5, né? Se você não fizer ali todo o processo de massagem, sai o nódulozinho, sai isso, sai aquilo, então a gente explica muito bem o paciente. A gente tem também a nossa equipe que fica acompanhando pós, né? O paciente fez um procedimento, no segundo dia a gente já manda mensagem perguntando como é que tá, depois de uma semana também, depois o retorno, então a gente faz todo um processo com esse paciente, um acompanhamento bem, bem cuidado. Isso faz completamente diferença, né? né? E que faz o seu paciente voltar a indicar outras pessoas. É um trabalho em cadeia ali que bons profissionais sempre levam, né, a sério. Tem uma coisa muito importante aqui que norteia a instituição, que é o sucesso tá nas suas mãos, né? A gente brinca que até é um trocadilho. Tá nas suas mãos porque é você que tá ali fazendo o procedimento, tá nas suas mãos porque você resolveu ser o seu próprio agente de mudança, né? A gente já conversou um pouquinho sobre sucesso e eu queria entender se você se entende como uma pessoa de sucesso e o que você espera crescer com esse sucesso, né? Onde você quer chegar. Eu sempre brinco, desde o momento em que eu entrei na estética e comecei a estudar, eu sempre falava para o pessoal lá de casa, viu? Gravem meu nome. Gravem meu nome. Porque assim, eu sou uma pessoa muito detalhista. Se você for ver, desde quando iniciou a história da Vitá, ela tem cada detalhe, cada objeto que tem lá dentro, ele tem um significado. Então, eu trabalho e quero levar isso também com a estética, com o resultado, né, dos meus pacientes. Então, eu sempre falei, existe vários profissionais na área
Tanto é que hoje eu escuto assim, nossa, mas recém se formou, não tem experiência, calma, não é assim. Eu estudo isso desde um tempo, agora eu Uhum. coloquei mão na massa, por quê? Porque lá na clínica a gente consegue, sempre prezou pelo correto. Então, como eu tive o processo de 4 anos ainda da faculdade, mais o ano da pós ali, eu não poderia exercer, isso não quer dizer que eu não tenho conhecimento, Uhum. né, Verdade. hoje. Então, eu acho que o sucesso, ele não é só você estar em destaque, só o sucesso financeiro, não é nada disso. O sucesso é você trabalhar com propósito e aquilo tudo que a gente já conversou aqui, né? De, de você ter uma troca com o seu paciente, uma confiança e entregar aquilo que ele precisa. Então, se a gente fizer isso, a gente já pode se tornar e se considerar uma pessoa de muito sucesso. O que que você, né, tá planejando ali até o final do ano, para os próximos anos, onde você quer chegar com a sua clínica e, óbvio, como uma profissional da saúde estética, né, agora? Olha, a história da Vitar, a gente teve um sonho desde quando a gente abriu a Vitar em questão de abrir franquias, né. Então, quando deu o terceiro ano de clínica ali segundo ano em clínica, que a gente tinha uma em São Jorge do Oeste, que é uma cidade próxima a Francisco Beltrão, e aí a gente abriu em Beltrão. A gente estava com as 2 unidades e a gente pensou: "Quando Beltrão tiver com 2 anos de clínica, a gente já vai expandir, já vai abrir o Balneário Camboriú, ou Curitiba, ou Pato Branco". Só que a gente teve um desafio muito grande de formar profissionais para isso. Então a gente teve que parar no meio do caminho, a gente voltar nos atendimentos, porque a gente queria só estar na gestão Uhum. e ir alavancando. Então a gente teve que parar nesse processo, que eu não considero isso como um erro, né? Não considero isso como tipo, ah, não era para ser, mas é um passo de cada vez. Hoje, obviamente que o nosso objetivo maior é já levar para frente as franquias, né? E o bom que a gente também o nosso espaço é bem interessante que qualquer pessoa que vai conhecer a clínica fica impactado, não com a estrutura, né, porque existe várias estruturas, né, igual ou melhor a nossa, mas com a forma que é o atendimento, com a forma que é feita todo o processo de higienização, a forma que é feito todo o pós. Então, assim, as pessoas que vão lá conhecer o espaço, eles entendem: "Meu Deus, que diferença isso tudo faz". Porque estética todo mundo hoje trabalha, né, todo mundo faz uma estética. O que é diferente é o como você vai exercer aquilo, que é o atendimento, né. Eu sempre falo para as meninas, para minha equipe, que assim, ó, o paciente chegou, é tapete estendido, vermelho para ele passar e é isso. Então hoje a gente está montando novamente todo aquele processo para que a gente consiga já alavancar, né. Então isso vai ter que ser um passo de cada vez, né, porque hoje em dia está muito difícil formar profissionais na área da estética, o pessoal não tem paciência, eles querem tudo para ontem, né, eu digo os profissionais recentes, assim, que estão se formando agora. E a gente está com um modelo de co-work dentro da clínica também, que a gente consegue entender como que aqueles profissionais estão hoje levando. É atender, sair. Você está entendendo? Então, tipo assim, eles não têm aquele Mesmo zelo e cuidado que vocês isso, criaram você está ali entendendo? Então, dentro. para a gente conseguir, levar o que a gente quer no modelo franquia, ou a gente tem que fazer um modelo de um percentual aí, né, de tantos por cento para que Controle. o profissional, entenda que ele faz parte do negócio, porque se for assim para a gente contratar pessoas, pagar salário, a gente não consegue. A gente entendeu isso nesse decorrer, né, nesse tempo que a gente ficou aí de aprendizado com esse modelo franquia. Se você pudesse traçar um grande objetivo dentro da sua trajetória, o que que você coloca, assim, como um sonho quando você estiver bem velhinha, que você vai falar: "Nossa, realizei tudo". Tem alguma coisa ainda que você gostaria de realizar? Olha, a gente sempre tem, né, mas hoje eu vejo que, as meninas, as minhas filhas estão envolvidas bastante no nosso negócio, e em termos profissional, eu acho que quando eu estiver velhinha e olhar toda a trajetória, tudo que eu ensinei para elas, tudo que eu consegui passar, tanto da minha pessoa, né, eu sempre falo, sempre quando vocês forem fazer qualquer coisa, faça como se estivesse fazendo para Deus, né. Então, se eu conseguir passar todo esse modelo, de fazer as coisas bem feitas, independente do profissional, na vida pessoal, em qualquer área da vida delas e para as pessoas também, eu acho que o legado daí já tá firmado. Então, é claro que a gente sempre vai ter objetivos de perspectivas e querer mais e mais, mas assim, se tiver um entendimento de tudo que você faça, faça bem feito e faça como se fosse para Deus, daí já tá tudo certo. Maravilha. Que bom que já estão bem Aham, encaminhadas, né. é. Acho que isso é ótimo. Doutora,
pra gente finalizar, você tem uma história, assim, que é incrível, é muito inspiradora e eu acho que tenho certeza que outros alunos vão, né, se inspirar em tudo isso. Mas se você existe alguma dica, alguma coisa que você gostaria de ter ouvido quando você teve a ideia de vir pra estética? Tem algum conselho que você falou: "Nossa, se eu tivesse escutado isso naquela época, teria sido mais leve, teria sido mais tranquilo"? Sim, paciência. Paciência, perseverança, coragem e deixar o medo de lado. Porque, eu sou uma pessoa muito curiosa, então se eu estou me desafiando a querer estar em algum lugar ou me desafiar numa profissão, eu vasculho aquilo, estudo e quero entender como é que funciona, e não é todo mundo que tem essa paciência, né. Então eu sempre falo, hoje às vezes as profissões estão do jeito que estão, né, as pessoas estão do jeito que estão, tudo muito rápido, tudo muito acelerado, devido à falta de paciência. Então, calma e paciência. Essa seria a palavra nesse momento. Não, acho que isso é ótimo, né. E tem alguma dica que você daria para uma pessoa que tá fazendo curso de estética, já tá avançada, pensa em empreender, agora eu quero falar com a Daniela empreendedora, né, porque muitos começam a atuar com outros profissionais e tudo mais, mas uma dica sobre empreendedorismo mesmo, porque a gente sabe o quão difícil é para um profissional da saúde, né, Exato. sair do tradicional e virar empreendedor, né, virar o seu próprio chefe. Aham. Eu sempre falo que deveria de ser uma matéria na faculdade o empreendedorismo, porque a gente sempre foi modelo, né. Essa situação que você falou, os profissionais sempre aprendem com alguém, a gente é uma escola ali na Vitar, eu sempre vejo, os profissionais entram ali como co-work ou talvez como colaborador, passam por todo o processo ali que a gente ensina, comercial, administrativo, estímulo também, ó, o não a gente sempre vai ter, então vamos correr atrás, lançar metas, e aí quando eles entendem isso, eles falam: "Agora eu já posso caminhar sozinho", e a gente fica feliz. É claro que a gente queria ter aquela pessoa ali Uhum. para nós, para, né, pra gente levar para frente como modelo franquia, mas a gente sabe que cada um tem o seu tempo, né. Já passou vários colaboradores lá conosco que, se sentiram prontos em ter o próprio negócio, eh, e quando a gente vê que eles montam o negócio com o nosso modelo, eh, isso é bem importante, bem gratificante. Eu sou muito exigente na parte comercial. Eu sempre falo para as sempre falei em reuniões para as meninas assim: "Ó, se você não estipular, o quanto você quer ganhar para você, você nunca vai conseguir atingir uma meta. Então primeiro, antes de qualquer venda, qualquer coisa que você faça aqui no teu negócio, você estipule o que que você quer para a tua vida. Por exemplo, qual é o teu sonho? Né, "Ah, meu sonho é viajar, o meu sonho é casa própria, o meu sonho é isso". Então qual é o valor X que você gostaria de ganhar? Então se você estipular isso, uma meta, e visualizar ela, você consegue entregar o resultado, você ter o resultado do teu trabalho para cá, né. Então hoje, a minha dica seria estudar, né, estudar e assim, mais uma vez eu falo sobre a paciência, né, porque nada acontece da noite para o dia, eu vejo que os profissionais, a maioria que passou pela clínica, né, sempre muito: "Ai, não consigo vender hoje aqui, não tô conseguindo aqui", e já desiste, né, então assim, é persistência, coragem e paciência, essa é a minha dica, como Maravilha. empreendedora. Olha, isso é maravilhoso, né. Eu sempre peço esse tipo de contato, porque, né, não é sempre que a gente tá com uma pessoa que já tá com bastante tempo de mercado, né, a gente sabe o Uhum. quão difícil é, né, fazer. É. E você, assim, você começaria se hoje fosse pra começar do zero a Vitar, você começaria, numa sala, você já começaria, com a sua clínica ou modelo de franquia? O que você acha que hoje como empreendedora, tendo acesso a mais informação, você iniciaria tudo do zero? Eu acho que assim, ó, se precisar, é óbvio que a gente sempre tem que dar um passo de cada vez, né. E eu a dica que eu dou para quem está iniciando hoje no negócio é sempre começar devagar, né. A gente iniciou a Vitar em São Jorge com 2 salas e uma recepção. Hoje a Vitar em Francisco Beltrão, ela tem 5 salas, e cada sala com uma estrutura bem bacana, de vestiário, de, né, de padrão geral na estética, mas eu sempre falo: "Um passo de cada vez", né, porque
Não tem como é óbvio que a gente tem vontade, meu Deus, quero ter uma clínica enorme, quero ter uma estrutura assim. Hoje o custo de uma clínica é um custo muito alto. Para a Uhum. gente ter um retorno na área da estética não é tão simples assim. Eu sempre falo, agora, né, com essa experiência que eu tenho, um negócio para ele começar a dar lucro, geralmente, qualquer negócio que você faça é 2 anos, para você entender se o seu negócio vai dar certo ou não. A estética eu já coloco 5 anos. Para você entender se ali você firmou os teus 5 anos, daí você pode ir que, caso contrário, eu não consigo ver menos tempo do que isso na estética, porque, como eu falei, não é fácil vender um procedimento, né? Então a gente tem que entender que tem que ter eu preciso desse caixa aqui para eu ter essa estrutura aqui para poder segurar esse, né, o momento porque a gente tem os momentos que mais vende, o momento que menos vende, Uhum. né? Então hoje a dica seria essa, começar devagar. Maravilha, né? E sempre estudando, E porque se sempre atualizar, cheio né, de é conhecimento. muito importante, Eu né? digo a parte empreendedora, né? Fora a parte Claro. profissional. Eu sempre falo, você vê, eu estudei estética desde 2005. Eu parava, tinha qualquer momento que eu tinha, ou eu estava vendo algum vídeo de estética, ou eu estava assistindo um vídeo de preenchimento, enfim, sempre estava ali me atualizando. Então, assim, conhecimento é a base de tudo. E dos 2 lados, Dos né, dois tanto lados, como empreendedora profissional, quanto profissional, né, não tem exatamente. pra onde escapar. Não tem, exatamente. É isso. Maravilha. E é isso que a gente leva, né, com segurança, a saúde estética, Isso, né. sempre. Sempre brinco que não é só estética, é saúde estética, porque no final das Exato. contas a gente tá mexendo com autoestima, a gente tá mexendo com muito mais do que só a parte visual de uma Eu pessoa, sempre né. falo que a segurança é a base, né, no nosso ramo hoje, porque, como eu falei, a gente nunca está livre de uma intercorrência, né, até quando a gente vai fazer algum procedimento, a gente até explica o que pode acontecer, não o que vai acontecer, mas o que pode, porque a frustração do paciente é muito grande, né. Então a gente tem que sempre ter um pé no chão, entender o que está fazendo, né, com segurança, e para que não ocorra, né, essa frustração aí, porque, como eu falo, assim como o boca a boca do lado bom existe, do lado ruim também, Uhum. né, então a gente tem que ter bastante cuidado mesmo e trabalhar como, saúde em primeiro lugar para depois a parte estética, né. Não, com certeza, né, fora que intercorrências acontecem, mas erros graves quase nenhum profissional sobrevive, né, então Exatamente. trabalhar com respeito, segurança Isso, saber o que está principalmente, fazendo, né. nossa, faz completamente diferente, né, a diferença. Você estudar a intercorrência não é você querer trazer a intercorrência para você, é saber como Mas agir para aquilo entender ali não virar um problema isso, maior. saber né, resolver a intercorrência, isso que é mais importante. Eu vejo hoje que é o que a gente mais vê na estética, é o não saber, né, Uhum, resolver o que acontece. verdade. E doutora, para terminar essa série de dicas, porque eu acho que é sempre importante, né. Sim. Aham. O que você falaria para um aluno que ou para um profissional da saúde que tá vivendo uma vida que não tá gostando, tá insatisfeito, quer fazer essa troca pra estética, mas tem medo de vir pra estética, né. O que você falaria, ou até que você gostaria de ter escutado quando você fez essa troca, né, sair da vida de bancária, vir pra área da estética de verdade, né. O que você acha que essa pessoa poderia escutar, que poderia ajudar nesse processo? É é é como a gente já conversou desde o início, né, tem que tentar, né, se não tentar não vai saber o que que vai acontecer. Isso é uma dica que a gente tem tanto para a vida, né, pessoal, quanto para a vida profissional. A gente sempre, vê aí os grandes, empresários de sucesso, eles estão sempre tentando, né. Se errar tá tudo bem, a gente tenta consertar no meio do caminho, mas pelo menos tentar, né. Então, eu falo sobre a minha história que eu tive que pensar muito bem, né, antes de largar toda a minha bagagem, profissional para entrar na área da estética, mas eu pensei: "Se eu passei já por vários processos aqui atrás e consegui, então eu preciso tentar e se não der certo, a gente pelo menos tentou", Uhum. né. Então é isso, é ter essa coragem aí, não ter medo, porque o medo paralisa, né. Doutora, queria te agradecer muito por Eu que participar, né, vim de agradeço. tão longe para conversar com a gente, eu acho que é uma conversa super inspiradora, né, a sua história
é incrível, você passou por muita coisa, né? Eu espero que a Vitá cresça ainda mais. Quero vê-la no Amém. Brasil todo, lá em Ai, que Ribeirão assim Preto, perto da seja, gente. que assim seja. E que nos próximos episódios você volte, conte mais novidades pra Ai, gente, obrigada, obrigada. né? Que me fale mais sobre os seus procedimentos que estão, assim, best-sellers na sua clínica. O que seus pacientes mais estão gostando, né? A gente Legal, mantém aqui super aberto para te receber mais vezes, tá bom? legal, Muito obrigada. obrigada por vir, Nossa, né? E o microfone tá aberto para você falar o que ah, você quiser nesse momento de finalização. eu falo que é muita gratidão. Quando eu fui convidada, eu falei, nossa, gente, que maravilha, né? Porque se a gente foi vista de alguma forma, né? E talvez até por algum procedimento feito lá dentro da pós, a forma com que a gente conduziu alguma situação. Então, é muito gratificante. Eu estou muito grata de poder estar aqui falando um pouco de mim, do meu profissionalismo, né? Do meu espaço. E a minha dica que eu sempre vou deixar para as pessoas é e passo para as minhas filhas. Qualquer coisa que a gente for fazer, vamos fazer como se estivesse fazendo para Deus, porque não tem erro, né? Quando a gente faz tudo, a gente entrega sempre o nosso melhor, é difícil as coisas darem errado. Então, eu quero agradecer vocês, né, por essa oportunidade. Desejo também muito sucesso. Nepuga está no meu coração. E o que vocês precisarem, a gente vai sempre estar à disposição de vocês. Muito obrigada. E, gente, a gente termina mais esse episódio do Nepuga Talks. Se você, assim como a doutora Daniele, quer estar aqui com a gente, conversando, contando a sua história, o convite está super aberto. A gente está rodando o Brasil, né, nessa segunda temporada, para conhecer mais histórias, falar mais sobre trajetória e sobre saúde estética, né, de forma responsável, né? Então fica aí o convite e vejo vocês no próximo episódio.